Boa noite. Boa noite. Vamos conversar com Márcio Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. E a confirmação do apoio de Álvaro Dias a Fábio Dantas. O cenário político está no ar. O prefeito de Natal resistiu, mas chegou um momento que teve que tomar uma decisão. Tentou não se envolver ali, mas agora sim, hoje saiu oficialmente, viu? Postou nas redes sociais e tudo e disse que vai entrar de cabeça. A gente vai detalhar melhor, falar mais disso no próximo bloco. Você participa do programa de hoje, vamos falar sobre justiça eleitoral, prestação de contas de candidatos, registros de candidaturas, judicialização de eleições. Vamos falar aí dos prazos da justiça eleitoral, né? A gente já está entrando na reta final, então pode fazer sua pergunta para o Márcio Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do TRE, pelo nosso Twitter, @CenaPolíticoTCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Participe do programa de hoje com a gente. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você também que nos assiste através do YouTube, todas as nossas entrevistas estão na playlist do Cenário Político no YouTube. Procura aí, TCM 10 HD, Cenário Político, você vai encontrar todas as nossas entrevistas, todos os assuntos tratados aqui no cenário político. Vamos de informação. O Centro de Apoio ao Deficiente Visual promove um treinamento com urna eletrônica para o pleito deste ano. A ideia é capacitar os alunos visando a autonomia na hora de votar. Rosilene Valcácio é deficiente visual e hoje participou de um treinamento para as eleições 2022 visando a utilização da urna eletrônica. O teste ocorre em etapas, com a urna cedida pelo Tribunal Regional Eleitoral, onde Rosilene pôde simular o voto nos 5 candidatos das eleições deste ano. Teve alguma dificuldade? Não, muito simples, prático e bem acessível. Achei muito bom um jeito de fazer com que a gente tenha acessibilidade e tenha mais atividade na sociedade, né? Ao longo dos anos, o processo de votação já registrou diversos avanços para melhorar a acessibilidade de pessoas com deficiência. Além do braille, tem também as libras que ficam disponíveis para quem vai votar. Além disso, esse ano a novidade do sintetizador de voz, mais um auxílio para as pessoas com deficiência visual, que elas podem ter a descrição aqui da tela. O treinamento realizado essa semana também contou com a parte teórica. João Ferreira é professor do CADV. Ele formou uma comissão e foi ao TRE solicitar esse material de apoio aos alunos. O CADV conta com 45 pessoas atendidas pela instituição. E a capacitação acontece até o final da semana, se estendendo também para outras pessoas da comunidade, sem vínculo direto com a instituição. A gente teve a iniciativa de irmos até o TRE para solicitarmos uma urna, para que pudéssemos treinar as pessoas com deficiência visual, cegueira e baixa visão severa, já que o leve e moderada vai visualizar a tela, para que pudéssemos conhecer essa novidade. Andressa Severiano é professora do Sistema Braille. Ela diz que o aperfeiçoamento do sistema de votação voltado à inclusão tem registrado avanços e cada mudança deve ter como objetivo promover a autonomia da pessoa com deficiência na hora de exercer a cidadania do voto. A urna veio mais acessível às pessoas com deficiência, não só a pessoa com deficiência visual, mas a pessoa surda, e a urna trouxe recursos acessíveis e o projeto tem esse objetivo, Ela consegue votar nos seus candidatos de maneira mais democrática, respeitosa, secreta e principalmente autônoma. Interessante, a gente vê aí esse trabalho, esse esforço aí de inclusão de todos os brasileiros possíveis, aptos a votar para ir para as urnas no próximo dia 2 de outubro. E o trabalho da Justiça Eleitoral
não é recente de hoje para este pleito, viu, Vonúvio? Vem acontecendo há muitos meses e é sobre esse assunto que a gente conversa com o Márcio Oliveira, chefe de cartório da 34ª Zona Eleitoral do TRE, que está aqui com a gente. Aqui em Mossoró existem 2 zonas, é isso, não é, Márcio? Qual é a atribuição, quais são as atribuições da 34ª Zona Eleitoral aqui em Mossoró? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, pessoal de casa. Como Mossoró é um município que tem 2 zonas eleitorais com a jurisdição sobre ele, existe uma divisão de tarefas em cada pleito. Há uma resolução do TRE que faz essa definição e a 34ª Zona ela é competente para registro de candidaturas, prestação de contas, as representações que podem culminar com a cassação de mandatos, as questões referentes a pesquisas eleitorais e a 33ª Zona fica responsável pela propaganda eleitoral, as ações que a gente chama de maior porte, como AGE e AIME, são dessa competência, né? Como essa eleição ela é estadualizada, boa parte desses processos circulam na capital do estado. Então, assim, na eleição estadual, a 34ª Zona, ela vai ficar responsável pela prestação de conta dos partidos municipais no município e pela organização ali do pleito, né, do pleito eleitoral, no que diz respeito a fazer o funcionamento do voto. E como é que vocês estão conseguindo já, durante esse calendário eleitoral, efetivar essas atividades que são de competência da 34ª? Olha, a preparação das eleições, ele não ocorre às vésperas, né? É um processo longo, um processo trabalhoso. Mossoró é um município que tem um porte médio, vamos dizer assim, considerando os demais municípios do país, mas para o Rio Grande do Norte é um município de porte grande. Então, nós vamos ter aí 185 mil eleitores, em torno de 185 mil eleitores. E o trabalho das zonas nesse período é também deixar tudo pronto para que esses eleitores possam ir até a cabine de votação e lá exercer o voto. Isso implica o quê? Pensar como nós vamos levar equipamentos, materiais para os locais de votação. Nós temos hoje 79 locais diferentes quando somam as 2 zonas. A 34ª Zona tem 39, a 33ª tem 40. Então, nós precisamos ir até eles, verificar se está funcionando direito, verificar se tem as salas suficientes para nós colocarmos as urnas naquele local. Nós fazemos a nomeação das pessoas que vão atuar no dia da eleição, recebendo os eleitores. Fazemos a preparação das urnas eletrônicas, encaminhamos material. Então, assim, esse trabalho ele não vai ocorrer agora em um mês. Ele já é um trabalho que praticamente inicia assim que termina a eleição. A gente já começa a planejar como será a eleição seguinte, vendo onde deu certo, que local funcionou direito. E aí, há todo esse trabalho. Pra você ter uma ideia, nós temos um contingente normal de servidores no dia a dia. Quando chega um período eleitoral, nós dobramos ou triplicamos essa quantidade de pessoas trabalhando no prédio, lá onde funciona a Justiça Eleitoral. Márcio, o prazo para prestação de contas parciais dos candidatos tinha um prazo até hoje. Foi aberto esse prazo desde o dia 9, se não me engano, né? Que traz a movimentação financeira estimável destes candidatos aí durante esta campanha eleitoral. O que o TRE avalia nessa prestação de contas parcial? Olha, Carol, a prestação de contas, esse processo de prestação de contas, ele vem evoluindo a longo prazo. Qual é a ideia? Nos primeiros anos, o candidato simplesmente esperava passar o pleito, 30 dias depois, que é o prazo final, e apresentava essas informações. Com o tempo, houve uma evolução legislativa e o candidato, os partidos políticos, ao longo do processo, eles têm que fazer informações parciais. Qual é a função dessas informações parciais? É dar transparência, ou seja, a sociedade, os adversários, o Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral, toma conhecimento de onde estão sendo trazidos os recursos e onde eles estão sendo aplicados ao longo da própria campanha. Então, não é só a parcial,
Existe a previsão de envio de relatórios financeiros até 72 horas do recebimento. Então, se um candidato hoje recebe recursos financeiros, ele tem que enviar esses relatórios. E nesse período de 9 a 13, ele tem a obrigação de mandar uma parcial contendo todas as informações financeiras até o dia 8, que envolve a arrecadação de recursos e a aplicação de recursos. A Justiça Eleitoral, nesse período, ela fica monitorando. Os adversários e o Ministério Público podem impugnar, podem levar notícias de eventuais irregularidades para que já possa haver um tratamento prévio dessas irregularidades. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político, conversando sobre os preparativos do TRE para as eleições de 2 de outubro. Daqui a pouquinho a gente volta.